Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o Matheus, da MY Soluções, e hoje vamos dar continuidade no nosso projeto da máquina de estados. Então aqui com o Tia Portal, tá? Já com um projeto aberto, eu não vou dar mostrando a parte de criação de projeto, tá? O requisito aqui é você utilizar uma CPU S7500. Depois que você selecionou a CPU S7500, nós vamos precisar fazer as entradas e as saídas. Aqui no caso, o nosso programa ele vai precisar de basicamente 16 entradas e 16 saídas digitais. Quando eu vim aqui no meu PLC, na minha árvore do projeto, eu dou dois cliques em Device Configuration, ele vai me abrir essa tela. Nessa tela, ele vai abrir juntamente essa parte aqui que está escrito que é catálogo de hardware. Seleciono aqui DIDQ, DIDQ 1616, então é uma entrada e saídas com 16 e 16 cada uma. Clico aqui, arrasto para o rack. Beleza? Nós também vamos precisar de pelo menos uma saída analógica, tá? Que é para o nosso contador. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa daqui, ó, que tem 4, tá? Já vai suprir a nossa necessidade. Vou arrastar para cá também. Aqui já fizemos a configuração básica de hardware, tá? Logo em seguida, vamos dar dois cliques aqui na nossa CPU. Vamos garantir que essa caixinha aqui em Protection and Security, né? Então eu dei dois cliques aqui na CPU, ele vai abrir essa tela de propriedades. Na barrinha de rolagem venho em Protection and Security, vejo se está desabilitado, tem que estar desabilitado. Access Level tem que estar em Full Access, No Protection. E aqui em Connection Mechanism tem que colocar o Permit Access with PutGet. Ok? Vamos subir aqui. Vamos vir em Profinet Interface. Caso tenha necessidade de você mudar o IP do seu CLP, é aqui onde você vai mudar. Eu não vou mudar, só vou adicionar ele na subnet. Ok. Eu vou aqui também em System and Clock Memory e eu vou habilitar esse System Memory. Por quê? Porque ele vai habilitar algumas flags internas do CLP. No caso de interesse é First Cycle. Então, ele vai habilitar esse bit toda vez que ele fizer o primeiro scan. Ok? Creio que basicamente é isso. O próximo passo agora é a gente configurar nossas tags, né? Então eu vou clicar aqui em PLC Tags, Default Tag Table. Eu vou ter aqui então já algumas tags, porque eu habilitei os System Memories. Então pode ver que está aqui, ó, First Scan, System Byte. Para a gente não perder tempo, eu já vou deixar um arquivo de Excel com as tags que nós iremos utilizar nesse projeto, tá? Então vamos só carregar elas aqui, ó, Import, três pontinhos, PLC Tags. Vamos abrir. Constantes, ok. Show de bola, olha, já deu pra gente aqui todas as tags que nós precisamos. As tags são para entrada e saída, tá? As variáveis que vamos utilizar dentro do programa, nós vamos utilizar um método um pouco mais profissional, né? E recomendado, que são nas DBs. E eu vou estar disponibilizando elas através de biblioteca também, tá? Eu vou disponibilizar um arquivo, aí vocês vêm até aqui em Libraries, aí vai estar Global Libraries, clica na setinha verde, seleciona o arquivo e abrir. Ele vai aparecer assim, ó, DB State Machine. Você vai abrir ele, vai abrir o Master Copies, ele vai estar aqui, ó, DB Global. Vai clicar e arrastar para dentro de Program Blocks. Pronto, nossa DB já está dentro do nosso programa. Vou recolher aqui, né? Eu posso abrir e eu vejo que todas as nossas variáveis estão aqui dentro, certo? Essa aqui então é a nossa configuração básica, tá? O próximo passo será criar um CLP virtual e conectar ele no Factory I/O. O vídeo de como criar um CLP virtual, ele já tem no canal, eu vou deixar ele aqui no card e na descrição, tá bom? Então eu já vou abrir minha máquina virtual aqui, vou carregar o programa para dentro do CLP
e voltamos aqui dentro do Factory.io para a gente repassar um pouquinho. Com o Factory.io aberto, você vai clicar em Open, Scenes e vai selecionar aqui, ó, Assembler. Ele vai carregar aqui pra gente o projetinho do Assembler. Vamos clicar em File, Drivers, em Driver S7 PLC Sim, Configuration. Vai selecionar aqui o S7 PLC Sim S7500, marca a caixinha de AutoConnect e pronto. Ele já está conectado. De volta aqui para o TIA Portal, em Program Blocks, clicar aqui no New Block. Vamos criar aqui então uma Function Block. Vamos dar o nome de FB Máquina de Estados. Ok? Vamos clicar de novo em Add New Block. Vamos colocar uma function que vai ser FC underline acionamentos. Tá bom? Pronto. Então, basicamente, a nossa lógica de máquina de estados vai estar dentro dessa FB e os nossos acionamentos, as nossas saídas vão estar dentro desse FC. E como que a gente vai fazer para ele rodar esse programa? Vamos chamar eles aqui já. Ó. FB máquina de estados. Vamos dar um OK. E FC acionamentos. E basicamente isso daqui. Então, a estrutura básica do nosso projeto já está pronta, tá? Então, a partir do próximo vídeo já vamos começar então a programar de fato, tá? Utilizando a linguagem ladder. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Valeu. Falou.